Graças a Deus, irmãos, quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui fazendo mais um vídeo com a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui alguns minutinhos só para compartilhar com você uma revelação que vai edificar a tua alma, vai trazer esperança para você que está aí cabisbaixo, desanimado, sem força para caminhar. Me dá alguns minutinhos da tua atenção, que Deus quer falar com você nesse dia chamado hoje. Eu quero compartilhar aqui uma palavra, mas antes de compartilhar eu peço a sua ajuda. Nós temos um canal no YouTube, Presbítero Rafael, Unção Apostólica, a Verdade da Palavra. Você que quer receber, aleluia, palavra de edificação para o teu ministério, para a tua vida, para o teu casamento, para a tua alma, nos ajuda lá no canal, se inscreve lá. Nós estamos com uma meta de chegar a 1000 inscritos e a gente acredita que a gente vai conseguir, porque a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade senão pela verdade, né, meu? A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nos ajude se inscrevendo no nosso humilde canal, e ali eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao teu coração. Irmão, eu quero compartilhar a palavra de hoje. É no livro de João, capítulo 5. Diz assim a poderosa Escritura, versículo de número 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, a gente conhece a história do paralítico do tanque de Betesda, mas o que mais me chama a atenção é o versículo de número 7, onde nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Jesus deixa de ir para a festa dos judeus, que era a festa do Purim, a comemoração do livramento que o Deus de Israel tinha dado por meio de Esther para os judeus, e está se comemorando essa festa. E Jesus deixa de ir para a festa para ir até o tanque de Betesda. E a Bíblia diz que ali havia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico. Só que a fama de Jesus não tinha chegado até aquele lugar. Ali ninguém sabia que Jesus era o Messias prometido, que ele curava, que ele libertava. E é interessante que ali tem um homem que está 38 anos esperando uma oportunidade de mergulhar no movimento das águas. Porque a fama do lugar, ela que de certo em certo tempo um anjo descia, e quando esse anjo descia, fazia um movimento na água, o primeiro que mergulhasse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Mas ele já está ali há 38 anos esperando. Jesus nasce, ele está ali. Jesus cresce, vive a infância, ele está ali. Jesus faz 15, 20, 30 anos, o homem continua no mesmo lugar. Jesus começa o ministério e agora está com 32 e alguns meses de ministério, 32 e alguns anos de vida, 32 anos e alguns meses, e esse homem continua no mesmo lugar. E eu gostaria de deixar um título para essa mensagem: as qualidades de um enfermo. Às vezes as pessoas olham para as pessoas que estão enfermas e desprezam elas, não veem nelas qualidade alguma. Por estar enferma, né? Um cego que é desprezado, um paralítico numa cadeira de roda, são pessoas desprezadas, sofrem preconceito até pela sociedade. Mas essa revelação vai mexer comigo e com você muito profundo na nossa alma, porque o Senhor me deu uma revelação sobre esse homem, e ele me disse que o que levou ele até esse homem foi as suas qualidades. E o que fez João escrever acerca da vida desse homem foi por causa das qualidades que ele tinha. Esse homem está há 38 anos, irmãos, no mesmo lugar. Eu sou um obreiro, um presbítero. Talvez você que está me ouvindo é um obreiro, uma obreira, um membro, e tem um desejo de galgar no caminho do Evangelho. E a gente sabe quão difícil é permanecer no caminho. Muitos entram no caminho,
Muitos levantam a mão, aceitam Jesus, mas quantos que a gente conhece que retrocederam, desistiram, voltaram atrás, desprezaram as promessas, a salvação, porque quando a gente volta atrás, a gente está desprezando a oportunidade de viver uma promessa grandiosa. E esse homem está 38 anos no mesmo lugar. E é interessante que ele, em nenhum dia da vida dele, pensou que ele não ia conseguir. Porque se ele está nessa fila, esperando o movimento da água, é porque no coração dele tinha esperança de que em algum momento ele ia conseguir. E às vezes nós, por tão pouco e tão pouco tempo de crente que nós temos, eu, por exemplo, tenho quase 10 anos, desisto dos objetivos que eu tenho diante de Deus com tanta facilidade. Homens, mulheres que começaram tão bem, com uma fé tão firme, tão salvífica, desistiram por tão pouca coisa. E o que leva Jesus até esse homem, irmãos, é as qualidades que ele tinha. Porque a fama do lugar é que o anjo descia e movimentava as águas. Então, se o anjo desce, ele desce a mando de Deus, porque o Salmo 91 diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então aquele homem fica em um lugar que ele sabe onde tem um movimento espiritual. O tanque de Betesda era onde tinha o movimento espiritual. O anjo descia e movimentava as águas. Então esse paralítico sabia que ele precisava estar no lugar do movimento, no lugar que o anjo de Deus se manifesta. E o lugar era ali. Em 38 anos, nada conseguiu tirar esse homem da posição que ele estava. Esse paralítico é um homem que dá exemplo para todo obreiro que diz ser obreiro, toda mulher que diz ser mulher de Deus, mas que sai da posição. Toma a vida desse homem como exemplo para você, que desistiu, que voltou atrás. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova de que elas existem. É a nossa fé. Esse homem não via, aleluia, o milagre acontecer na vida dele, mas ele permaneceu no tanque, no movimento, no lugar que o anjo se manifestava. E o que eu acho mais lindo é que Jesus foi até ele, irmãos. Na Bíblia, a gente vê muitas pessoas indo até Jesus, muitas. A maioria que queria milagre tinha que ir até ele. Pouquíssimas vezes alguém convenceu Jesus de ir até esse alguém. Pouquíssimas vezes a gente viu Jesus indo na direção de alguém que o atraísse. O centurião de Cafarnaum impressionou, aleluia, com a sua fé, por causa da palavra que ele cria, que tinha autoridade da boca de Jesus. Zaqueu, Jesus foi repousar na casa dele. A mulher do poço de Samaria. Mas tantos outros tiveram que ir até Jesus. Mas esse paralítico, ele fez com que Jesus fosse até ele. E por que Jesus foi até o paralítico? Sabe por quê, irmão? Porque ele era fiel. Porque ele estava na posição certa, no lugar certo. Embora ele viu muita gente receber milagre, tantos anos, quantas almas ele viu recebendo milagre. Ele viu o cego enxergar, porque para ele permanecer precisava de sinais. A gente só permanece numa posição quando Deus nos dá sinais, porque os sinais só seguem aqueles que creem. Então, se esse paralítico ficou 38 anos no mesmo lugar, ele viu sinais, ele viu pessoas sendo curadas, ele viu pessoas ser libertas no movimento das águas, ele viu pessoas sendo ajudadas por parentes, por familiares, mas ele nunca conseguiu receber o milagre. Mas ele não saiu da posição que ele estava. Ele não abandonou a fé no Deus que envia anjo. Ele não abandonou essa fé. Então, irmão, Jesus
que é misericordioso, eu não suporto. A palavra, irmãos, ela mexe com a nossa estrutura. A palavra revelada, ela mexe. E Jesus não suportou saber que tinha um homem ali tão fiel quanto esse homem e deixar ele continuar numa fila, irmãos. Tem pessoas que estão vendo esse vídeo como eu, esperando uma promessa há tanto tempo. Esperando o movimento. Você já viu um movimento acontecer na vida de um, de A, de B, e na sua não aconteceu nada. Eu já vi movimento acontecer na vida de tanta gente e estou esperando o movimento acontecer também na minha vida. Mas o que atraiu Jesus até esse homem foi a permanência dele. Esse homem tem fé, tem humildade. Quando Jesus chega até ele, ele não sabe que é Jesus. Nem sempre quando Jesus se apresenta para nós, ele vai vir em forma de Deus. Às vezes ele vai vir em forma de uma pessoa desprezível para a sociedade, para os homens. Mas pode ser que seja o próprio Jesus, porque a Bíblia diz que ele era desprezível. Não tinha semblante, nele não havia formosura alguma. Homem experimentado nos trabalhos. Ele chega até o paralítico e faz uma pergunta: queres ficar são? Se ele fosse um homem arrogante, talvez ele ia dizer: poxa, eu estou aqui há 38 anos, rapaz. Ninguém me ajudou até hoje, eu acho que não tem jeito. Não. Ele aproveita a oportunidade que alguém está perguntando para ele se ele quer ajuda. Ele diz assim: Senhor, sem saber que era Jesus, ele diz assim: Senhor, respeito. Eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me pegue e me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem viu muitas pessoas ajudando os doentes, porque ele diz: eu não tenho ninguém. Ou seja, tiveram pessoas antes dele que tiveram ajuda de alguém para quando a água fosse movimentada mergulhasse, mas ele não tinha ajuda de ninguém. Não murmura se ninguém estiver te ajudando. Não reclama se ninguém apoia você naquilo que você faz diante de Deus. Não reclame, porque se não te ajudarem, o próprio Jesus virá até você e até mim, como fez com esse homem. E é interessante que a resposta dele para Jesus é: eu não tenho ninguém. Primeiro, eu preciso de ajuda. Segundo, ele diz assim: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmão, o homem não anda, paralítico não anda, mas ele diz: Senhor, eu vou. Como ele vai? Não sei. Como ele tentava? Não importa. O que importa para Jesus é que ele diz com a própria boca dele: Senhor, eu vou. Sabe o que é isso? Pessoa que se esforça para participar do movimento. Irmãos, o paralítico nunca conseguiu mergulhar no movimento das águas, mas ele disse para Jesus: eu vou, eu tento, eu me esforço. Quantas pessoas que vão ver esse vídeo estão paradas? A igreja, o pastor tem te chamado, você tem sido evangelizado, as pessoas têm te chamado para o culto, para a campanha, para a consagração, para o movimento da água. Você não é coxo, você pode ir, mas não vai. E esse paralítico não podia ir porque não andava, mas ele está dizendo: Senhor, eu vou. Oh, glória a Deus, que obreiro fiel. Que privilégio de fé tinha esse homem. Eu estou aprendendo com um paralítico. Você está aprendendo hoje com a palavra revelada com um paralítico. Ele disse para Jesus: Senhor, ninguém me ajuda, mas eu vou. Não importa se ninguém me ajuda, irmão. Não importa se vão desprezar minha pregação, minha pessoa. O que interessa para Jesus é a intenção do meu coração. Senhor, eu vou. Senhor, eu estou em oração. Senhor, eu estou subindo monte. Senhor, eu estou lendo a Bíblia. Senhor, eu estou querendo mergulhar nas águas mais profundas. E como que Jesus não vai ir na direção de uma pessoa dessa? Paralítica, mas que vai. Paralítica, mas que está se esforçando. 38 anos não saiu do lugar. Não perdeu a esperança, não deixou de acreditar que a hora dele ia chegar. E você, como que tá? Aí quando ele diz para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. Ou seja, ele não conseguia alcançar o movimento que o anjo fazia. Então, se o homem
se esforça, mas não consegue alcançar o movimento que o anjo faz, o próprio Deus, em seu Filho, desceu do céu e foi até ele. Irmãos, se você não conseguir achar resposta com anjo, ou tocar nas águas pelo movimento de um anjo, mas se você se esforçar, se você perseverar, o próprio Jesus é que vai agir na tua vida e na minha. Sabe o que Jesus falou? Levanta, rapaz, chegou o teu dia. Ninguém te ajudou, ninguém acreditou em você, mas você permaneceu. Você ficou no lugar do movimento, aonde o meu anjo descia. Se você não alcançou o movimento no tempo que ele aconteceu, hoje sou eu, o próprio Deus, que venho até você e faço a obra na tua vida. Oh, Jesus poderoso! E ele levantou, tomou a cama e andou. Se esse homem tivesse saído da fila, se esse homem tivesse dito: tanta gente recebeu ajuda, ninguém quer me ajudar, não, então vou voltar, vou sair fora daqui, isso aqui não é lugar para mim, não. Ele não estaria inserido hoje na Bíblia e o testemunho dele não estaria nos edificando. Mas porque ele permaneceu, perseverou, teve fé, foi humilde para reconhecer que precisava de ajuda de alguém, o próprio Jesus fez a obra, levantou ele. Oh, glória a Jesus! E depois sabe onde que ele estava? Dentro do templo, sendo um instrumento na mão de Deus. Muitas pessoas dizem: Deus não me usa, Deus não tem obra, Deus não opera promessa, Deus não quer abrir a porta. Você permaneceu? Você está na posição que Deus te colocou? Eu estou na posição? Porque se a gente estiver na posição e não alcançarmos nada com o movimento da água, do anjo, o próprio Jesus vai vir até a nossa vida e vai liberar a palavra de vitória, porque ele não suporta ver uma pessoa perseverar, sem desanimar, sem desistir e não fazer nada na vida dela. A Bíblia diz que ninguém que vem até ele lança fora de mão vazia. Era o anjo que mexia as águas, mas o anjo era a ordem de Deus. Então o homem estava no lugar certo. Então a palavra que eu tenho é: permaneça no lugar certo, porque Jesus está vindo aí e ele quer encontrar a gente na posição. Ele quer encontrar a gente no momento certo, na hora certa, porque ele vai nos levantar. Compartilhe essa mensagem para que alcance vidas de outras pessoas que desanimaram, que retrocederam, que desviaram, para que esse coxo, ele nos ensine ainda mais a como servir a Deus verdadeiramente. Compartilha, entra no nosso canal, se inscreva, nos ajude a alcançar 1000 inscritos, porque a cada dia eu vou deixar uma palavra revelada do coração de Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem está falando com muita gente, está edificando muita gente. Então compartilha ela, me ajuda a pregar esse evangelho da revelação, o evangelho que tem alimento, pasto verdejante para alimentar as ovelhas que estão doentes, que estão mirradas. Essa palavra está curando muita gente que está ouvindo, que está vendo. Essa palavra está libertando, está transformando. Eu sou o presbítero Rafael, que Deus vos abençoe. Deixa seu comentário e compartilhe em nome de Jesus.